Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro Precast, o podcast da Prismian. E a ideia de hoje, nós vamos falar de carreira, de negócios, com muito conteúdo interessante para você que está buscando uma carreira de sucesso e oportunidade de trabalho e crescimento em uma grande empresa ou grande corporação. Vamos entrevistar sempre pessoas envolvidas no mundo de negócios para levar para vocês conteúdo de alta relevância e qualidade. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a todos aqueles que fizeram esse sonho ser possível e que hoje eu tenho a honra e prazer de estar aqui próximo de duas pessoas muito importantes aí para a empresa e aprendendo cada dia mais, tá? Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Thiago Bittencourt e eu estou aqui hoje como host do Precast, juntamente com a nossa amiga Carla Frabetti e responsável pela área de Talent Acquisition e Employer Branding na América Latina, tá? E a Carla, que está conosco aqui para ajudar nessa tarefa desafiadora, vou deixar ela se apresentar. Carla, por favor. Olá a todos, eu sou a Carla Frabetti, mãe da Luísa, mãe da Marina, esposa do Rodrigo e gerente de compras aqui na Prismia para a América Latina. Estou muito feliz com essa oportunidade, muito obrigada pelo convite. Hoje aqui temos dois convidados de peso, que daqui a pouquinho você vai falar. Vamos lá, responsabilidade grande, mas eu acho que vai ter muito conteúdo legal para todo mundo aí. De peso não pelos quilos, né? Claro que não, claro que não. Sem dúvida que não, mas com certeza pela importância e tudo que a gente pode aprender com eles, né, Carla? Acho que não só o público que está aí hoje escutando a gente, mas como a gente mesmo, né? Como uma honra ter... você ter duas pessoas assim de nome tão grande, de importância tão grande dentro da nossa empresa. Estamos deixando todo mundo, acho que muito curioso. Ai, que bom. Essa é a ideia, tá? Então, gente, primeiramente, gostaria de falar desse profissional que para mim realmente é um exemplo, tá? É um exemplo de vida, é uma pessoa que eu já conheço há 6 anos, tá? E uma pessoa que deu a chance de eu estar aqui hoje com vocês. Então, ele é amante do rock and roll, gosta de uma boa cerveja artesanal, é torcedor de um time verde. Eu não vou falar exatamente o time, tá? Mas é um time aí que tem uma camisa verde do estado de São Paulo, para aqueles entendedores entenderão, né? E, obviamente, ele vem de Santo André, tá? E natural do Brasil. Gosta também de jogar squash, tá? Então, com vocês hoje, Márcio Murchão. Muito obrigado, Thiago. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Realmente é uma iniciativa que a gente tinha discutido já há algum tempo e acreditamos que esse bate-papo que a gente vai ter vai poder esclarecer um pouco da nossa carreira, mas um pouco também da Prismia. Ou seja, como que a Prismia pode ser vista para quem não conhece. Porque eu mesmo, quando fui convidado para ingressar, até na época General Cable, nunca tinha ouvido falar quem era General Cable. E eu tenho certeza que muitos dos ouvintes também, muitos não vão saber quem é Prismia. Então a gente vai ter essa oportunidade não somente de falar sobre nós, das nossas carreiras, um pouco das nossas vidas, né? Mas também falar um pouquinho da Prismia para outras pessoas que, porventura, podem se interessar em trabalhar com a gente. Perfeito. Um grande prazer pelo convite. Obrigado mesmo. Obrigado você. E ninguém não menos importante, né? O nosso novo CEO para a América Latina. É uma grande honra, Alejandro, estar aqui com você. Você aí que é pai da Mariana, pai do Alejandro Agustin, né? Pai da Cristina e esposo da Ida, né? Natural do México, tem vivência em diversos países, né? Pelo mundo, adora esportes, fala 5 idiomas, tá? E foi nomeado aí CEO da América Latina para a Prismian Group no último dezembro, né? De 2021. Então, é uma honra ter você aqui conosco, né? Não só como parceiro de trabalho, mas também agora como sponsor desse projeto, junto com o Márcio. E muito bem-vindo conosco aqui para falar um pouquinho de você. Muito obrigado, gente. É uma emoção grandíssima para mim estar aqui compartilhando com vocês nesta iniciativa que acredito é muito poderosa para comunicar, muito poderosa para poder compartilhar com o pessoal externo da importância do time, da fortaleza que tem Prisma em seu pessoal, toda a gente que colabora, não somente aqui no Brasil, mas na América Latina inteira. Então, bom, prazer. Muito obrigado. Olha aí, então, temos VP Latam de RH e CEO Latam. Pessoal, falei que era de peso, hein? Não, pior que isso. É o meu chefe e o chefe do meu chefe. Então vocês já imaginam o risco que nós temos aqui hoje. Mas tudo bem, estamos tranquilos. Acho que é um risco controlado. A gente empezó en el verano del año pasado, tuvo un proceso muy interesante que acredito también fala de cómo esa preparación, esa sucesión en Prismian. Oficialmente, sí, el año 2022 es el tenure oficial
como CEO, mas tuvimos 6 meses de onboarding. 6 meses previos desse processo de seleção. Então, fala de uma continuidade, da seriedade da empresa. Então, também devo aclarar que isto é, para mim, um processo muito mais largo, mais profissional e que não passa somente ao alto nível de diretiva, mas todos os processos níveis embaixo. Esse é um bom ponto, Alejandro, onde a gente busca, de fato, não somente desenvolver talentos internamente, mas quando nós temos a necessidade de buscar talentos fora da Prysmian, a gente busca um processo de integração, de onboarding muito bem estruturado. E a gente sabe que isso é chave do sucesso das pessoas que a gente contrata. Então, todas as posições, principalmente as administrativas, nós temos um processo de 90 dias muito estruturado, de onde essa pessoa tecnicamente vai aprender, quais são os pares, as relações que ela vai ter internamente, os processos que essas pessoas têm que ter dentro da companhia. Então isso, e a gente faz um track, inclusive o próprio Thiago, após esse final de onboarding de 90 dias, ele faz essa avaliação de como foi essa experiência, a gente chama experiência do novo funcionário na Prysmian, o que a gente, e vendo até, porque a gente não acerta tudo, o que poderia ter sido melhor, o que a gente poderia ter adequado. Então é um processo que a gente prima por fazer para cada novo funcionário da Prysmian. Excelente. Isso não só na diretoria, isso a todos os níveis. Eu pessoalmente estava falando com Milan em fevereiro de 2021. Então, mais de um ano atrás, preparando esse interesse, porque isso deve ser um match cultural também. Com certeza. Empresa, profissionista, e que seja preparado para uma execução contínua e de longo prazo. Excelente. Acho que eles tocaram em vários pontos que nós vamos falar durante a conversa, né? Mas antes da gente entrar nesses pontos aqui um pouquinho mais de negócio, né? Falar da Prysmian e falar de estratégia de pessoas e tudo mais, a gente queria conhecer um pouquinho mais do Márcio, um pouquinho mais do Alejandro, um pouquinho da vida pessoal, entender aí também os gostos de vocês. Então a gente vai começar com algumas perguntinhas meio básicas, né? Aqui. Porque assim, a pessoa que está em casa às vezes olha, nossa, o CEO, né? O VP de RH, não são pessoas, né? Então vamos aí, como nós, tem hobbies, gostam de... Desenvolveram a carreira. Muitos hobbies, desenvolveram a carreira, né? Então, acho que podem servir também de exemplo para quem está aí começando a carreira, como é que pode se desenvolver uma carreira de sucesso. Acho que esse também é um dos nossos objetivos aqui, não só falar da Prysmian e tudo mais, mas dar conteúdo para as pessoas para que elas possam se desenvolver nas suas carreiras, né? Então, acho que esse é um grande passo aqui. Então, vamos começar entendendo aqui um pouquinho. Vamos começar aqui do Alejandro, tá, Márcio? Quem é o Alejandro? Alejandro, fala pra gente quem você é, de onde você veio, como é que você chegou até aqui, né? Se você já imaginava lá, quando você era criança, ser CEO de uma grande empresa, né? Traz um pouquinho pra gente aí desse seu histórico. Aqui, para poder lembrar tudo a profundidade, devo falar primeiramente como uma pessoa do México e devo falar em espanhol para poder conectar um pouco a nível emocional. Não, é importante porque de pessoas, todos os colaboradores de Prysmian Latinoamérica não estão só no Brasil, está na Latinoamérica inteira, a maioria são hispanoparlantes. Assim é, senhor. Então também vamos a convidar a eles. Sim, por favor. Si yo pudiera definir de alguna manera ese progreso de la carrera, es verdad, debemos considerar al individuo, a la persona. Y creo que el punto particular de mi experiencia ha sido la globalidad, que empieza realmente en un ambiente muy local, muy de la ciudad donde crecí, que es Puebla, en México, y de los momentos clave que marcaron toda mi trayectoria. Yo puedo nombrar 3 de ellos y van a poder entender a lo largo de la charla el por qué eso define un poco el carácter, ese drive que está llevando en base a 2 valores que creo yo son importantísimos, que es la responsabilidad y la curiosidad de aprender. Entonces, esos 2 se empezaron a definir desde una edad muy temprana. Mi padre fallece cuando yo todavía era un adolescente y en aquel momento teníamos en Puebla, yo estaba estudiando la preparatoria, un negocio familiar pequeño, que era un negocio de helados, donde ya trabajaba yo desde edad muy pequeña, 7, 8 años. Estaba atrás de él llevando cajas, trabajando atrás del mostrador, atendiendo al público y haciendo fines de semana y a las noches esa actividad que es apoyar a la familia. Entonces creo que el valor de responsabilidad, de honestidad, viene ya influido y muy fuertemente cimentado por
la imagen del padre, la madre y por supuesto el ambiente familiar extendido, porque también estaban abuelos, tíos, gente que creó una influencia positiva, no solo en mi persona, sino en todos los primos, la familia. Entonces, cuando mi padre muere, ahí entra la responsabilidad de, como el hermano mayor, el varón mayor, poder seguir ayudando y en conjunto con los hermanos sacar a la familia financieramente adelante. Porque esta situación, pues siendo gente de clase media, nos vimos obligados a seguir trabajando y seguir estudiando. Entonces, esta responsabilidad se empieza ahí y la idea no era, ciertamente, crecer a un nivel industrial, crecer a un nivel profesional. Entonces, todo eso estaba ni para imaginarlo. Pero cuando uno lo conecta con el segundo elemento que yo menciono, que es la curiosidad, las ganas de aprender, yo termino mi carrera en ingeniería mecánica y considero la opción de entrar a un mundo de empresario, de expander de varios negocios de helados de yogur, que era nuestra línea, a posiblemente restaurantes, cafeterías, hoteles, mundo de la hospitalidad en general, esa industria, que creo que es una muy buena línea para un negocio familiar o propio. Sin embargo, pues ya había estudiado ingeniería, ya tenía esa base técnica sin experiencia y surge la primera oportunidad en la industria automotriz. Y esa primera experiencia me lleva a una expatriación, venir primero a Sudamérica, empezar en Argentina, después pasar por Brasil y así extender por 9 distintos países donde he estado viviendo y trabajando, y algunos repetidamente. Aquí en Brasil 2 veces, en Estados Unidos más de casi 3 veces, en Alemania también otras casi 3 veces, creo yo, si no es que 4. Japón, China, y he sido más de 30 años de una carrera internacional que mantuvo esa curiosidad de seguir aprendiendo más, expander las fronteras del conocimiento de negocios, técnico e inclusive cambiando de industrias. La base fue la industria automotriz, pero después hubo que explorar industria de electrodomésticos, tecnología industrial y más entrando al terreno de software y algunas aplicaciones de vanguardia. Entonces, de esa manera yo pudiera humanizar que no fue algo planeado, no fue una cosa que yo estaba anhelando ir, cruzar fronteras, ir, cruzar niveles empresariales. Yo siempre consideré que debía ser un buen administrador. Y de hecho, el CEO es eso, un administrador de un negocio un poquito más grande, un poco más complejo, un poco más sofisticado, con ciertas reglas de governance, especialmente en empresas públicas. Pero somos eso, administramos los bienes, en este caso, de los accionistas. Y lo mismo hice cuando era un pequeño empresario de un grupo familiar de 15 empleados. Y creo yo que eso va marcando poco a poco la pauta de ese crecimiento. El segundo evento que más al rato platicaremos es pues, cosas de vida que a uno lo marcan, que viene siendo un secuestro en el que sufrí y después padecer un padecimiento de cáncer. Entonces, en esas 3 ocasiones realmente se cuestiona uno, ¿por qué estamos todavía aquí? ¿Cuál es el propósito de vida? Y la motivación para seguir. Entonces, ahora ya con más de 50 años y curiosamente el día de hoy es mi aniversario de matrimonio, 20 años de casados con mi esposa Aida, justamente hoy, el día de hoy. Obrigado, felicidades para ella. Ella es la que merece gran parte del crédito, porque esta vida de nómada, de estar trabajando, es muy sacrificada, pero sin duda ha sido el principal pilar y el apoyo de mi éxito personal y de mi éxito profesional, sin ninguna duda. Yo podría entonces describir de esa manera la persona que está atrás el individuo atrás del profesionista, con esa base muy arraigada en lo que son los valores que no se infunden en la empresa, que siempre lo he considerado se infunden desde la familia, desde la base, el núcleo familiar. Que bonito, né? A gente vê aí que a base familiar é fundamental, e valores, né? Valores. Vão nos guiar independente do caminho que a gente escolhe. É isso, fica a lição aí, pessoal. Querendo chegar em CEO, então o caminho não é reto, né? Eu acho que tem muitas coisas que a gente tem que passar. Às vezes você tem que tomar riscos, né? E no final do dia é isso. Acho que essa base familiar, a base de valores é tudo para chegar lá. Y una cosa que también mucha gente a veces no consideramos es sí hay que tener aspiraciones de superación, pero hay que ser muy realistas. Y yo sinceramente no pensé expandir más allá de ese negocio familiar a un negocio de otro tipo, pero ahí mismo en la ciudad. Yo nunca realmente imaginaba poder vivir fuera de la ciudad de Puebla, fuera del país de México, y más ahora tener un perfil ya internacional. Entonces realmente estoy viviendo un sueño
que no había nunca imaginado, pero que se volvió una realidad a través de esas metas realistas, de ser responsable, de cumplir los objetivos, estar muy motivado, casarse no solo con la empresa, sino con el proyecto que está en mano, y eso abre las puertas y va dando más alternativas. Muito bom. E o Márcio? Quem que é o Márcio? De onde ele veio, né? Qual que o que ele tinha lá quando ele era mais novo, né? Que era talvez criança, que ele pensava em chegar em ser o head de RH da América Latina e ter essa relevância toda que ele tem para o negócio hoje? Bom, na verdade, quando eu era menor, né, eu tinha um sonho de ser veterinário. Puxa, eu ser veterinário, eu gostava muito de animais, desenhava animais. Enfim, daí o destino vai mudando um pouco, né? Eu venho de uma família de classe média, mas humilde também. Minha mãe cabeleireira, meu pai metalúrgico. Então, nunca faltou nada, mas, puxa, não tinha excesso para falar, olha, vou te mandar para uma faculdade XYZ, então não teve nada disso, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos, isso eu creio que em 1986, para falar um pouco minha idade já. Já está entregando. E eu comecei como office boy. Então comecei a trabalhar como office boy, levando cartas. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, nem computador tinha praticamente em 86. Então eu fiquei um tempo nessa atividade de office boy externo, depois office boy interno. E eu lembro que com 17 anos eu passei a ser meio que o chefe dos outros office boys. Então eu tive a minha primeira função de liderança Primeira promoção. Com 17 anos. E foi muito interessante, porque nessa época eu estudava técnico-química, em química. Aí eu tive uma gerente que ela virou para mim e falou, Márcio, poxa, eu sei que você faz química, acredito que você adora fazer química, mas você tem uma pegada para administração. Eu vejo que se você seguir essa carreira de administração, você vai ter muito sucesso na sua vida, por isso. E aquilo me pegou de fato. Eu falei, puxa, e coincidentemente, olha o que é o destino. Eu era um office boy dentro de recursos humanos. Olha, já estava ali no ambiente. Dentro do ambiente de recursos humanos. Aí eu tomei a decisão de falar, olha, eu vou entrar numa faculdade de administração de empresas. E aí eu entrei na faculdade de administração de empresas e com isso, no primeiro semestre que eu estava na faculdade, eu fui convidado por uma empresa petroquímica, do polo petroquímico aqui do ABC Paulista, para ser já um estagiário em recursos humanos. Ou seja, eu tinha 18 anos, estava fazendo estágio na área de recrutamento, seleção e treinamento, numa empresa que hoje, creio que não exista mais, ela foi comprada, chamava à época Poli Brasil, creio que hoje deve ser Braskem, onde foi realmente a minha iniciação em outras atividades de recursos humanos. Então isso começou a minha carreira dentro da área meio que no acaso. Chegou um momento que eu já tinha aprendido bastante coisa, mas eu queria mais. Eles quiseram me efetivar numa posição mais administrativa, operacional. Eu falei, puxa, eu gostei muito nessa parte de desenvolvimento de gente, de treinamento realmente das pessoas, de contratação de pessoas. E aí eu busquei um novo estágio, e esse estágio foi no Grupo Paranapanema, que à época não chamava Paranapanema, era Grupo Eluma, Laminação Nacional de Metais. E ali realmente eu tive também a felicidade de ter um grande mentor. Esse mentor, ele realmente me cresceu. Eu lembro que com 23, 24 anos eu já era supervisor de uma área de desenvolvimento humano dentro de uma empresa complexa, como era o Grupo Paranapanema à época. E ali realmente eu fui me desenvolvendo e aí minha carreira cresceu bastante. Nessa empresa acabei ficando 9 anos e aí eu segui carreira em outras empresas. Passei por uma empresa de consumo massivo, né, da Clorox. Fiquei como business partner. A Clorox é uma pioneira, se vocês pegarem literatura, na parte de business partner em recursos humanos, à época, puxa, há muito tempo atrás. E aí eu passei por uma empresa de cimento que foi realmente fantástica na minha carreira também, onde eu tive uma experiência, ali eu já entrei na primeira posição gerencial,
E essa posição gerencial já me deu mais músculos em termos de recursos humanos. E eu tive uma oportunidade que eu acho que poucos profissionais de recursos humanos acabam tendo. Eu fui convidado para ser gerente geral de um negócio. Eu entendo que talvez todo o meu background, tudo aquilo que eu já estava muito dentro do negócio, entendendo o negócio da posição, querendo saber como que eu ganhava dinheiro, como que eu perdia dinheiro e como que eu conseguiria fazer as pessoas fazer essa empresa ter o sucesso. Então me convidaram para ser gerente geral de uma divisão de concreto, ou seja, todo concreto pré-mesclado, à época a Concretex, hoje essa marca é Holcim, né? Então ali eu tive a chance de estar do outro lado da mesa, porque recursos humanos sempre foi uma posição de apoio, ou seja, o que eu preciso da área de recursos humanos para fazer com que as pessoas estejam focadas. Então, dentro de ser um gerente, um gestor de P&L, eu passei a ter RH como me suportando. Isso para mim foi fantástico, porque a gente acaba vendo alguns equívocos que a nossa área de RH acaba cometendo. Ou seja, nós criávamos alguns projetos, alguns planos que o negócio não precisava, que não era bem aquilo que o negócio precisava. E eu, do outro lado da mesa, cheguei para o meu business partner de RH e falei, olha, não é isso que eu preciso. Isso não vai me ajudar a chegar do ponto A para o ponto B. Essa não é a competência que eu estou precisando desenvolver com a minha equipe hoje. Então isso fez com que realmente eu me transformasse num gestor de RH muito mais, no meu ponto de vista, com mais musculatura e robusto, e para ser um business partner numa posição como eu estou hoje, junto com o Alejandro, de olhar uma região como um todo. A partir daí eu fui galgando mais atividades, recebi uma proposta para voltar para recursos humanos depois disso, numa outra empresa de agronegócio, uma gigante do agronegócio que é a ADM, com uma posição já de direção para a América do Sul. E aí me abriu muito o horizonte em termos de região, porque a gente tinha uma visão muito Brasil, e aí eu tinha que negociar e lidar com Bolívia, com Paraguai, com Uruguai, com Colômbia, enfim, com Argentina, com várias idiosincrasias, com várias culturas diferentes que fazem a importância de você conhecer profundamente cada pessoa. Ou seja, e a gente tem que entender que cada pessoa tem uma motivação diferente. E quando você vai em culturas diferentes, isso ainda é mais importante de você entender. Porque aquilo que me motiva aqui no Brasil pode ser que seja totalmente diferente numa operação no México, uma operação na Argentina. Existem momentos e necessidades locais que divergem daquilo que a gente está vivendo num outro ambiente. Assim como a gente critica os headquarters, puxa, Estados Unidos, Alemanha, ou seja, essa visão tem que ser global, mas a gente fala glocal. Ou seja, entender o todo, mas entender realmente o que acontece localmente. Porque aí a gente vai ter atividades e ações muito focadas com as necessidades de cada indivíduo, porque realmente a gente não pode falar na massa, porque cada um é diferente, ou seja, tem seus momentos, os seus objetivos, os seus backgrounds, as suas histórias, como o Alejandro colocou a dele, como eu estou colocando a minha, e as suas ambições e interesses. Aí que a gente trabalha muito na questão da liderança, ou seja, do líder estar muito próximo da sua equipe para entender as suas motivações. Porque um pouco do nosso grande desafio de recursos humanos é garantir de fato que a gente tenha a pessoa correta na posição adequada. Só que isso também não basta. Essa pessoa que está na posição correta e adequada, ela tem que estar com vontade de estar todos os dias fazendo o seu melhor. Ou seja, então esse é o desafio. Tá bem tranquilo, né, o RH? Tô percebendo. Não. Imagina, O desafio... E falando um pouco de Prismia, que a gente tem 15 plantas em todos os países que nós temos, com essas idiosincrasias. Então, realmente, o líder tem um papel crítico na nossa organização. Estamos falando em torno de 4.600 funcionários que nós temos aqui na região como um todo. Então, essa capilaridade, essa necessidade de cada gestor assumir essa gestão da sua equipe é parte do que a gente busca dentro da Prisma. Eu sei que estendi um pouco do Márcio para a empresa, Thiago. Não, mas acho que esse é o ponto, né, Márcio? Porque obviamente, a gente vai falar da carreira de vocês, mas
Fazer essa ligação com a parte da liderança, né, o que motive, como que as pessoas podem chegar lá, porque às vezes as pessoas elas veem a liderança como um lugar para se chegar. Olha, eu quero ser líder, eu quero virar CEO, eu quero virar VP. Mas eles têm que entender um pouquinho, e o pessoal lá fora acho que está entendendo isso, e por isso que vocês estão aqui, para ilustrar que a liderança ela não é só um lugar onde você senta ali e pronto, agora eu sou líder e agora as coisas mudam. É o contrário. Na hora que você senta ali e você tenha o papel de líder, aí que você tem que realmente fazer com que a mudança aconteça. E aí a responsabilidade está com você. Né? E aí não tem mais para onde correr, não tem mais como fingir alguma coisa. Você tem que realmente entregar. E entregar, eu tinha um chefe antigo que falava assim: você tem que brilhar com os olhos dos outros, que é o mais difícil, porque cada um é de um jeito, cada um tem as suas vontades, tem as suas motivações. Então, se o líder não está muito antenado para como as pessoas funcionam, né? Ou seja, a matéria-prima do líder é a gente. Então, se ele não tem um conhecimento profundo de como as pessoas se comportam, como elas funcionam, o que elas querem fazer, raramente ele vai ter êxito como líder. Então, muito obrigado pela tua explicação. Acho que ilustrou demais o que a gente queria falar aqui. Y siguiendo, Thiago, en esa línea, también debo añadir que ese éxito como tal, efectivamente mucha gente busca el éxito, busca llegar y busca crecer, pero insisto, el hecho de ser realistas en algo concreto, actual, creo que como personas no debemos perder el punto de vista de por qué estamos haciendo las cosas, y si mi objetivo es proveer, no tener éxito como tal, sino tener impacto, agregar valor, se puede hacer en todos los niveles de la organización, número uno. ¿Qué motivación? Cuando Marcio habla de esa motivación personal, pues sí, todos, incluyéndome a mí, lo que quería desde que era niño era apoyar a mi familia, proveer las herramientas, las oportunidades. Y lo he logrado en cada momento en distinta magnitud. Al final de cuentas, lo que debemos, lo que agrega más valor, no son las cosas materiales, no es el dinero, es el buen ejemplo, es la honestidad, es ese trabajo, esa dedicación, esas largas horas, porque sí, hay ganas de aprender. Y lo que describió la carrera de Marcio, pues el común denominador es ese. Curiosidad, seguir buscando, pero fueron atrás muchas horas de entregar el resultado, desde Office Boy, entregar todos los paquetes, las cartas, e ir creciendo y tomar ventaja de cada uno de esos peldaños de la carrera y de esa escalera que se fue creando cuando uno sobresalió en ese momento. Y se abrieron más opciones, y si uno tuvo la valentía, el coraje de tomar el siguiente reto, va uno creciendo y así se va dando. Entonces creo que no debería haber esa falsa ilusión del final del túnel, llegar hasta que el arco iris termine. No, se va construyendo en cada momento y se van abriendo más puertas cuando uno responsablemente cumple su función, y en ese momento y en todos debemos tener la tranquilidad, la satisfacción de que estamos haciendo lo que queremos. No el éxito como tal, sino agregar valor y estar satisfechos en poder proveer para los que están cerca de nosotros, incluyendo la exigencia. Porque si uno lo traduce en el tono familiar, también con los empleados, pues quienes tenemos hijos pensamos lo mejor es exigirles, demandarles, hacer que ellos demuestren y estiren ese músculo, esa capacidad, esos talentos que tienen. Y lo mismo vemos en nuestros colaboradores y empleados, gente que tiene el potencial, dar alguna tarea, dar algún proyecto que los haga pues retar su carácter, su capacidad, y entonces ahí desarrollar más experiencia. Y lo hacemos desde el punto de vista positivo para ellos, para los empleados colaboradores, y es un equipo que se debe dar, es una mancuerna que debemos hacer, y creo que en plano de carrera podemos también ver filosóficamente desde esse ponto de vista. Interessantíssimo. Bom, acho que a gente poderia explorar um pouquinho mais da vida pessoal deles, porque a gente vai falar de negócio já, mas acho que a gente queria entender isso, a gente queria entender um pouquinho mais, porque, de novo, é uma construção, né? Vocês chegaram aonde vocês chegaram, mas não é porque chegaram, é porque se construíram. Acho que esse é o ponto. Ter um propósito, construir, isso. Mas são pessoas que construíram. São pessoas. Né? Então acho que a gente vai vai fazer umas perguntinhas aqui, meio ping-pong aqui, para que a gente possa entender um pouquinho dos gostos, né? O que vocês gostam de fazer e tudo mais, gostam de ver, gostam de tudo mais, para a gente entender esse humano que tem aí por trás da posição, né? Por trás do que vocês construíram como carreira. Então assim, a primeira coisa que a gente gosta de falar aqui é sobre estilo de música. O que vocês gostam de ouvir? Dos géneros distintos. Por un lado, la música clásica, toda esa armonía, esa sinfonía que es fenomenal en instrumentos, pero también la música rock pop. Okay. Ese es un género que a mí, quizá por la época de los 80s que uno asocia, yo nací en los 60s, entonces en ese momento era el sweet spot del rock pop.
y es algo que a mí me gusta escuchar, especialmente haciendo ejercicio o manejando en el auto. É legal que a música clássica, eu sou meio suspeito para falar, todo mundo sabe, eu sou músico também, mas a música clássica ela traz uma pitada da questão do teamwork, né? Principalmente a música clássica, porque se você pega uma orquestra, a quantidade de pessoas que tem ali tocando instrumentos e tendo o seu papel dentro daquela música, eu acho que é muito legal, a gente consegue fazer essa referência, inclusive nós na Prisma aqui já fizemos alguns treinamentos, né, referência com uma orquestra, porque no final do dia a gente tem várias áreas que fazem várias coisas diferentes e no final você tem que entregar um produto só, que é o produto acabado final, que nesse caso é a música, né, então... Y tienen, en ese caso, muy buen ejemplo, tienen un conductor. Sí. Y ese conductor no es más importante que el resto de los artistas que están con cada instrumento ejecutando, porque ellos son los que realmente tocan la música. Pero ese conductor facilita, armoniza, y creo que es una buena analogía que podemos hacer en la empresa. Muito bom. E o Márcio? O que o Márcio gosta de ouvir? O Thiago já me conhece um pouco. Ele sabe parte do meu gosto musical, mas... Parecido com o meu, inclusive. Parecido com... Ele ficou surpreso, inclusive, quando ele descobriu. Mas eu gosto de rock como um todo. Ou seja, desde o rock clássico, rock progressivo, até heavy metal, pauleira mesmo. Para aqueles dias de trânsito pesado, né? Descontar aquela raiva, não, vamos ouvir um rockão. Então eu gosto bastante, mas eu gosto também muito de jazz, gosto de blues. Dependendo do pop, eu gosto bastante também, enfim. Então eu tenho um leque amplo de músicas que realmente... Eu acho que tem alguns momentos, principalmente a gente que está muito no trânsito, está muito na estrada. Então é, às vezes, gratificante você ouvir algo que você gosta para dar uma relaxada. Então é um pouco isso. E, de novo, suspeito para falar, porque música é bom, música é uma outra linguagem, né? Apesar de que é uma linguagem que todos os seres humanos, inclusive ela é universal. Se você pegar e botar uma música para uma pessoa de um país que não fala que é sua língua, vocês vão ter os sentimentos parecidos, né? Dependendo. Sintonia. Exatamente. Então acho que a música, a gente traz a música aqui no Ping Pong por isso, né? Mas o que vocês gostam de ler? Com certeza, CEO e um VP não chegaram aí sem leitura, né? O que vocês leem? O que vocês estão lendo também atualmente, né? Olha, tem um livro marcante, mas eu também estou lendo isso aqui agora que me chamou a atenção. Alejandro, o que você gosta de ler? O que você já leu? El género principal para mí es libros históricos. A mí me encanta la historia. Y es algo que en el ambiente de negocios también a veces asociamos en cómo otras empresas, qué otras oportunidades tomaron, qué errores cometieron. Entonces creo que en lo humano debemos aprender mucho de la historia y principalmente lo del género de lectura. Ciencia ficción no soy muy fanático, sinceramente. Es quizá libros históricos. Ahora justamente estoy leyendo, que estoy regresando a Sudamérica, uno de la cultura inca y de establecimientos en Perú y todo. Me gusta mucho remontarme inclusive a las épocas precolombianas. É interessante que a história também traz muita coisa do presente, né? Se você não conhece a tua história, você não vai conhecer o teu presente, muito menos projetar teu futuro. Exato. Então, a história, ela te dá a base para a construção do futuro, né? Bem legal, bem interessante. E o Márcio, o que tá lendo? Ou Bom, já leu, ou gosta não. de ler, Márcio? Eu tenho dificuldade de ler ficção, sendo muito honesto. História, puxa, quando é ficção, história, eu prefiro assistir... Se for uma bibliografia, aí, puxa, é interessante. Mas ficção, eu prefiro assistir um filme, que aí vai mais... Mas o que eu gosto muito são livros voltados para negócio. Sendo muito honesto, eu busco bastante, leio bastante. Inclusive, fui professor durante quase 10 anos, em paralelo com a minha carreira profissional. Então, eu tinha que ler bastante também nessa oportunidade. E parte de querer ser professor é essa vontade de ensinar. Ou seja, chegou um momento na minha carreira que eu falei, puxa... nessa posição que eu estou hoje, eu estou tendo pouca oportunidade de estar ensinando o quanto eu gostaria. Foi aí que eu entrei para universidades para realmente dar aulas em graduação e pós-graduação. E compartilhar. Exatamente. E sinceramente, força você a estar realmente atualizado todo o tempo. Então, porque você vai estar numa frente numa sala de aula com 30, 40 alunos... e que alguém pode te desafiar, falar, mas e o fulano de tal que falou disso? Então eu realmente eu gosto muito de ler. Ultimamente eu tenho lido muito a questão do propósito, ou seja, tem 2 livros muito bons que eu gosto, que um é do Simon Sinek, que é a questão da comece pelo porquê. O porquê você está aqui? O porquê que você faz isso? Qual é a motivação sua para fazer alguma atividade? E tem um outro livro que é muito forte, que é do Viktor Frankl,
que é um sobrevivente da guerra. É ótimo esse livro Exatamente, da Segunda Guerra. Então ele realmente sobreviveu ao Holocausto e ele fala por que ele realmente tinha vontade de continuar vivendo. Então é um pouco esse link que eu tento trazer também para a nossa realidade de empresa. Porque um pouco que eu falei anteriormente. Por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Porque as 4.600 pessoas que nós temos na América Latina têm e vêm trabalhar todos os dias. Tem que ter algo por trás. E não é somente o salário do final do mês. Se for somente o salário do final do mês, essas pessoas não sei o quanto que elas continuarão vindo com essa vontade todos os dias. Volátil, né, Márcio? E isso muda. Essa minha motivação de hoje pode ser diferente daqui a um ano ou de um ano atrás. Por isso que nós, como gestores e líderes, a gente tem que estar muito próximo às pessoas que trabalham com a gente. E a gente fica com muito mais tempo com essas pessoas que com nossas famílias. Então, realmente, temos que conhecê-las bem e buscar esse propósito. Às vezes, as pessoas nem têm claro qual é esse propósito. Então, a gente tem que ajudá-las a encontrar. É um processo recíproco também. Você compartilha, mas recebe igual ou mais. Igual ou mais. Exatamente, Alejandro. E acho que uma palavra que está saindo bastante é propósito, né? A gente já viu o Alejandro trazendo propósito, margem. Então, você ter um propósito e trabalhar em cima disso vai te levar onde você quer. É uma carreira de sucesso. Acredite, porque aqui nós temos 2 exemplos reais que... Sem dúvida. Uma aula de aprendizado aqui hoje, hein, gente? Tá Olha, demais. Sinceramente, desculpa, o pessoal tá aprendendo muito aqui hoje. Eu tô muito feliz. E aproveitando, tem um outro livro que eu gosto muito, que é O Caminho é o Obstáculo. E esse livro é exatamente isso. Puxa, se você tem um propósito, você sabe que você vai ter percalços no meio desse caminho. Então, como que você vai sobressair desses obstáculos que você vai ter? Não existe almoço grátis, né, Márcio? Não tem almoço grátis. É a famosa frase, né? E a questão do sacrifício, né? Ou seja, tem muitas pessoas que querem estar na posição do Alejandro. Mas não querem fazer os sacrifícios, né? Se pagar o preço, né? E cada vez mais a gente tem que saber esse balanço, né? Mas você vai ter que abrir mão de algumas coisas para você chegar onde você quer. Mas se você estiver muito focado, com certeza você vai chegar. Muito bom. Continuando o nosso ping-pong aqui, né? Interessantíssimo. Acho que a gente está fazendo um link desse ping-pong com o trabalho, que é muito legal. Não sei, às vezes, algum filme marcante que você... Não sei se vocês gostam. O Márcio falou que gosta de filme, não sei, Alejandro, mas... Filme marcante, algum filme que marcou a vida de vocês? Que você falou, cara, esse filme aqui, ele me serviu de exemplo, não sei. Hay un film muy bonito, el de Braveheart. ¿Se recuerdan ahí de... Coração Valente. Corazón Valente, eso. Ese me gustó mucho, pero la escena principal, que hasta el momento todavía la tengo muy bien marcada, no solo por la buena actuación, es ese momento donde uno se decepciona, y en este caso el protagonista se decepciona que aquel amigo con que había hecho la alianza al final lo traiciona, y en el campo de batalla, cuando le quita el casco, se da cuenta que está realmente pues peleando contra su mismo equipo. Y ese tipo de decepción es muy humano darnos cuenta que las personas más cercanas son posiblemente quienes un momento dado nos pueden causar más daño, y nosotros podemos también causarles a ellos más daño. Entonces, esta película fue muy bonita, y esa escena particular a mí se me hace una representación de lo que es la humanidad. Esa fragilidad que tenemos como seres humanos de apoyar ou de destruir os sonhos e os expectativas. A gente cria uma expectativa, né? Porque quanto mais próximo a gente é da pessoa, maior a expectativa a gente cria. E aí, como as pessoas têm valores diferentes, costumes diferentes, vontades diferentes, propósitos diferentes, e elas mudam, você continua com a expectativa e ela mudou. E aí você não percebeu e você perdeu, né? Infelizmente. Mas ótimo filme também gosto muito. E o Márcio? O que o Márcio gosta de assistir? Bom, ultimamente, sinceramente, eu tenho assistido menos filmes e mais séries, né? Nos tempos que a gente consegue. E as 2 últimas séries que eu assisti, que realmente... Um pouco da questão da leitura, que eu tento trazer muito para a empresa, por não ser ficção, são 2 séries que falam do mundo um pouco corporativo. Uma delas é Suits, que é um escritório de advocacia muito forte nos Estados Unidos, principalmente baseado em Manhattan. E acontece muitas coisas que a gente... É muito bom, é viciante. Que a gente se vê dentro dela. Ou seja, e ali traz muito a questão da liderança, de alguns estilos que, puxa, isso é um modelo para não ser, esse é o modelo para ser. Isso, então traz vários insights em relação a
o dia a dia de uma organização. Linguagem não verbal, né? Linguagem não verbal, é muito sensacional. legal. E o outro que eu gosto muito também é Succession. Não sei se vocês conhecem. Succession também é uma agência de publicidade administrada por uma família gigante nos Estados Unidos, onde os filhos começam a buscar quem será o sucessor e ocorre muita coisa através. E o pai com estilo... O patriarca que tem um estilo de um jeito que alguns filhos não concordam, e aí existe conflitos entre eles, e a gente vê que, puxa, aquele que está no seu lado pode ser não aquele que você pode confiar demais. Então, dentro da família, esse processo de sucessão familiar realmente é algo interessante para se estudar. Muito conflitivo. Muito conflitivo. Então, é uma outra série que eu gosto bastante. Legal. Se a gente convidar vocês dois para um jantar, né? O que a gente tem que fazer Mas de quem vai pagar a comida? conta, Você, Tito? obviamente. Não, eu? Claro. Perguntou, paga. É verdade, na próxima eu fico quieta. Aqui a gente não é sexista ou machista, as mulheres podem pagar Pode a conta, pagar a tranquilamente. conta, é isso aí, tá Eu certo, não tá ligo. vendo, gente? Bom, se a gente levar vocês para jantar, o que a gente pode pedir de bebida e comida para vocês? O que vocês gostam de comer e de beber? Bueno, no quiero pensar que por ser mexicano solamente tomo tequila, pero he desarrollado en los últimos años un gusto particular por tequila antes y después de un buen almuerzo, para abrir apetito y después para cerrar como un digestivo. Hay varios tipos de tequila que ya están muy de moda. Cuando era joven no tomaba tequila, curiosamente. Creciendo en México había otras bebidas muy famosas. Estaba el brandy para una Cuba Libre o un ron también, que es realmente la versión de Cuba Libre oficial. Había mucha publicidad para hacerlos en brandy, en una marca. Pero ron, vodka, todas esas me acompañaron junto con la cerveza en la juventud. Y después empecé a tomar esa afición por un buen tequila. Nunca entré al mundo del whisky, del scotch, eso todavía no. Quizá algún día llegue, pero en un buen almuerzo podríamos abrir boca con eso. E a comida? O que você comeria nesse bom almoço? Junto com a tequila? Idealmente, si va a ser una comida pesada o una buena carne. Aquí en Sudamérica hay tan buenos cortes de carne que se ven muy bien, pero me gusta acompañar de algo de ensalada, de algo fresco. Entonces, eso sería un menú ideal. Una entradita y después algo sabroso. Perfeito. E o Márcio? O que será que o Márcio gosta? Não, no meu caso, o Thiago já sabe. Eu gosto bastante de uma cerveja IPA, que é uma cerveja lupulada, bem forte, e que faz com que você, tomando uma, você já praticamente está satisfeito. E para acompanhar, o Thiago também deve saber, eu gosto muito de preparar churrasco. Então, fazer um churrasco... Sou eu que vou pagar a conta. Ó, quem vai fazer. Privilégio de ir na Olha casa quem dele vai uma fazer o vez, a nosso gente almoço. comeu um ótimo churrasco. Realmente estava delicioso. Boa cerveja. Boa música, que o Thiago inclusive tocou também. Foi bem legal. Então, realmente, um bom churrasco com uma cerveja, para mim, é sensacional. E com amigos, com a família. Poxa, Não tem preço. Não tem preço. É isso. Não tem preço, sinceramente. Perfeito, muito bom. ¿Puedo agregar una cosa? Porque no es solamente... El almuerzo es un momento interesante, pero hay otros momentos, por ejemplo, el desayuno para mí también es algo muy curioso, y ahí mi preferencia es más bien irme por la parte mucho más ligera, fruta, yogur. Pero algo que me han observado algunos colegas con quienes viajo, mi agenda de viajes es muy, muy agitada, pero normalmente en un hotel el desayuno siempre es buffet. Entonces llega uno y está todo. Pero no me había dado yo cuenta hasta que personas que viajaban conmigo observaron que mi manera de preparar y escoger los alimentos antes de cenar es muy estandarizada, como si estuviera yo en una fábrica. Voy una sola vez al buffet, traigo todo lo que voy a necesitar, lo pongo enfrente, lo que llamamos material presentation, en una línea de ensamble, y solo cuando tengo todo listo empiezo a comer. No me paro una, no me paro dos, es mucho más eficiente. Entonces en 5 o 7 minutos puedo ir, buscar, sentarme, comer todo, y siempre va a haber algo de yogur, algo de fruta, y cuando estoy en casa yo mismo y a mis hijos les preparo un smoothie. Siempre una versión de leche con yogur, con alguna fruta, de banana o de plátano con fresa, alguna combinación, choco-banana. Entonces, el signo principal del desayuno cuando estamos en casa es siempre tener un smoothie aí acompañando esse... Nossa senhora, já começa o dia eficiente. Não é? No café da manhã já é eficiente. E já vai tudo de uma vez, É isso. coloca e pum. É isso.
Tem um ditado que diz... eficiência Isso é um a ritual. eficiência já está na pessoa. Não, e tem um ditado que diz, do mesmo jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras, né? Então, assim, a gente vê que já tem um perfil. Muito legal. Muito bom. Continuando aqui, ainda tá quase, hein? Vai acabar já o ping-pong, a gente vai entrar na questão dos negócios. Vou falar um pouquinho mais de negócio, de empresa e tudo mais. Uma viagem inesquecível. Aquela viagem que você fala, olha, essa me serviu aqui para o resto da minha vida de exemplo. Sei que vocês viajaram muito, né? Mas traz uma, aquela primeira que on the top of mind, né? Aquela que primeira vem na mente. Tendría que distinguir entre el viaje de trabajo y el viaje de placer. Curiosamente, yo disfruto mucho los viajes de trabajo también, entonces hasta podría catalogarlos muchos como de placer. Pero yo recuerdo un viaje, el primero que hice a China. En aquel entonces estábamos explorando una adquisición, me tocó participar en un proyecto muy, muy intenso. Y el primer viaje a China para mí fue inolvidable por encontrarme con el mercado tan denso, tan grande, el potencial, las ganas de la gente, los colaboradores en China, de aprender. Fue una cosa que a mí me marcó de una forma muy dramática por la rapidez en donde la cultura y la economía en China estaba dispuesta a absorber. Estoy hablando del principio de los años 2000, cuando fui yo, aunque ya tenían un proceso de maduración de los 80s y 90s, la época del año 2000, 2010, fue una velocidad de absorción a nivel industrial fenomenal. Entonces, para mí, que después terminé viviendo ahí en China, se expandí a Japón, a Corea, y prácticamente fue mi área de trabajo por casi 4 años. Ese primer viaje a nivel de negocios fue quizá el más dramático y en el que tengo unos recuerdos muy bonitos. Obviamente el equipo creció, pero todas las empresas crecían y había un ambiente muy positivo porque todos los sectores industriales estaban bollando. Era una cosa fenomenal que hizo lo que ahora, 20 años más tarde, es esa potencia mundial a nivel económico. E você conseguiu conhecer a muralha da China, né? Pergunta aqui não cala, né? En ese no fue el primer viaje, fue el segundo o tercero. Pasé obviamente a Pekín, a Beijing. Y ahí, en una mañana, después de un desayuno muy eficiente, fui el primero que llegué al sitio y llegó a la muralla, pero fui a la muralla después de haber visitado la ciudad sagrada, este templo que está en la ciudad que es pues, famoso por muchas películas, y poder entrar, y fui el primero que ese día tocó en el tour, y caminé prácticamente solo en todo el edificio. Fue una cosa emocional muy interesante. Lo recorrí muy pronto porque tenía que ir y mi siguiente paso era ir a la muralla de China y efectivamente tuve la oportunidad de estar en la muralla y visitar otros sitios interesantes históricos ahí en China. É um povo muito antigo, né? Acho que tem muito para ensinar pra gente, né? Tem uma disciplina, né? Um negócio... Por placer, debo añadir, se combina con el evento del día de hoy, porque el 11 de mayo, que fue nuestra boda, en el año 2002, tuvimos parte de la luna de miel, un viaje a la Polinesia francesa. Estábamos ahí en Tahití y fue un sitio tan bonito, tan espectacular que pensamos mi esposa y yo que si algún día sería fabuloso poder volver. Claro, es un viaje largo, es un viaje en ese momento pues se antojaba muy caro, pero era evento de luna de miel y lo logramos. Pero la idea era quizá volver con los hijos. Y durante la pandemia, casi 19 años después, logramos el sueño de traer a los hijos y nos pasamos prácticamente un mes allá en la Polinesia, en un velero, navegando solitos fuera del mundo. Y ahí también nos ayudó como reflexionar la importancia de ese núcleo familiar, del aislamiento. Claro, todo el mundo estábamos con el miedo del COVID, cuando todavía no había vacunas y todo esto, y pudimos aislarnos totalmente. Y creo yo que de los viajes de placer ha sido el que más se van a acordar, tanto mi esposa Aida y mis hijos, y uno mismo en ese ambiente aislado en el fin del mundo. E olha o propósito aí de novo, né? 19 anos atrás, ele com a esposa pensaram e, puxa, você conseguir, né, trazer isso e trazer para a realidade, levar os filhos, deve ter sido fantástico. Excelente, excelente. E o Márcio? O que marcou aí, Márcio, de viagens? Olha, sinceramente, um dos nossos hobbies, né, da minha esposa, da minha filha, é viajar. Então, a gente, quando tem uma oportunidade, a gente viaja, porque eu entendo que conhecer novas culturas, conhecer, culinária, conhecer hábitos, isso agrega muito e amplia muito a visão de mundo.
Ou seja, porque quando a gente enxerga nosso pequeno mundo, fala, e toma isso como, puxa, modelo, se você amplia, você fala, puxa, esse modelo ele pode ser para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima. Então, realmente, de muitas viagens que a gente fez, realmente, porque realmente a gente se planeja muito para isso, uma delas que esse rompimento cultural foi para o Japão. Então, nós fomos para o Japão em férias, parando em Dubai, que também já foi uma outra... um outro banho cultural, e a gente estava no meio do Ramadã lá em Dubai, mas o foco depois era ir para o Japão. Então, Tóquio por si só já, puxa, é sensacional. A questão da educação, da cultura, da culinária que a gente adora. E aí a gente viajou para Kyoto, fomos para várias outras cidades dentro do Japão, e realmente reforça, puxa, essa amplitude cultural que a gente tem no mundo. Então, achar que a gente sabe tudo é realmente se enganar. Falar, o mundo é muito, muito mais amplo dessa certeza que a gente, porventura, pode acreditar que seja. Então, por isso que esses debates, às vezes, polarizados, falam, puxa, vamos ter uma ampliação daquilo que a gente está discutindo para ver o que realmente é. E tomando a cultura, e tomando realmente as questões dentro da organização. Ou seja, falar, e a gente está no meio aqui de uma análise de uma pesquisa de engajamento, que chama Speak Up aqui na Prisma, como vocês sabem. Então a gente ouve os nossos colaboradores e a gente percebe que as necessidades são distintas. Ou seja, as culturas de México, de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Colômbia, de Equador, de Brasil, mesmo dentro do próprio país, o Brasil é diferente de Poços de Caldas, de Sorocaba, então a gente tem que entender as culturas locais e realmente o quanto que isso a gente pode aproveitar o máximo delas. Isso é muito legal que o Márcio trouxe também, porque eu acho que essa questão da gente abrir, né, a nossa mente, conhecer novas culturas, respeitar o próximo, saber que nem sempre o que a gente acha é o correto, né, tá aberto a isso, é muito legal. E não só lá fora, como nas organizações também, tudo é muito plural, né? Exato. E aqui a gente tá muito alinhado com os propósitos que a gente tem hoje de empresa, de diversidade, de tudo mais, né? Que você... Isso nasce com essa curiosidade que eu com falava. a curiosidade, exato. A curiosidade que deve ser algo natural pra gente. Perfeito. Muito legal. Role model. Quem seria o modelo que vocês têm em mente, pode ser hoje, ou que trouxe vocês até aqui, né? Aquela pessoa, né, que você falou, esse foi um modelo para mim, né? Pode ser qualquer pessoa, né? Quem que vocês teriam como role model? Veja, sinceramente, eu acho que é um conjunto, né? Porque existe o role model de liderança, existe um role model de modelo de vida, e às vezes realmente eu tive a felicidade de ter vários chefes, vários líderes que foram role models para mim e me ajudaram a entender, olha, o caminho é por aqui, ou alguma parte dessa liderança, olha, não é por aqui que você tem que fazer, ou o próprio exemplo, olha, não é isso que eu quero, e aí você vai moldando a sua própria opinião em relação ao que é o correto. Eu tive a felicidade, sinceramente, de ter vários líderes na minha história profissional, são mais de 30 anos trabalhando, que realmente eu consegui tirar um pouco do melhor de cada um deles para tentar me tornar um profissional melhor. Então, sinceramente, eu não teria uma pessoa, mas eu teria um conjunto de líderes que, de fato, me ajudaram. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. É buscar realmente modelos, e é um pouco como a gente olha hoje a mídia. Se você lê um jornal que tem um viés, vamos trazer um pouco política, de esquerda, você vai pensar como esquerda. Se você tem um jornal que é o viés de direita, você vai pensar de direita. Então você tem que ter a liberdade de ler qualquer tipo de jornal e você tomar a sua própria opinião e tomar a sua decisão, formar a sua própria opinião. Porque existem viés. É a mesma coisa de liderança. Claro que todos nós somos humanos e erramos. Então todos os meus líderes também tinham pontos positivos e tinham oportunidades. Então eu acho que cabe a nós identificar, puxa, desse líder aqui, essa parte que eu aprendi dele, eu vou tentar pegar para mim. Desse outro, essa parte. Desse outro que foi uma experiência não muito boa, puxa, eu sei que eu não deveria ir por esse caminho. Então ainda aí, assim você aprende. Você aprende. Aprende com o erro do outro também. Exatamente. Então você vai buscando aquilo para formar
o seu formato e o seu modelo de liderança. E de pessoa, porque a gente está falando de liderança, mas são pessoas. É como pessoa também. Ó. Eu tive um chefe, um líder no passado, que não vou falar o nome dele aqui, mas durante anos ele estava no seminário em Roma para ser padre. E no último momento ele tomou a decisão, olha, não quero mais ser padre, vou casar, vou ter uma vida. E foi um ser humano dos melhores que eu já tive a convivência e que me ensinou muito na minha vida pessoal e profissional. E você, Alejandro? Mi respuesta va en dos niveles. Uno que perfectamente se alinea a lo que dice Marzo. Es un grupo de gente con el que uno se asocia, principalmente para los otros profesionistas que estamos principalmente conviviendo en un ambiente corporativo, empresarial, es ese management team, que es distinto a un management team alemán que un management team americano, pero con su conjunto todos ofrecen la sabiduría, el buen consejo y todo. Pero cuando veo esos aprendizajes, que sí son obviamente motivadores y se vuelven un modelo a seguir, no es muy distinto en principio y en fundamento de lo que ya uno veía en su familia extendida. Y años más tarde yo reflexioné que ese espacio, ese momento de escucha, ese tiempo que me dedicaban, dígase los tíos, los padres, para estar asesorando o jugando ping-pong una tarde o caminando dentro de las actividades, se volvió tan importante o más importante a futuro. Entonces creo que sigue siendo un modelo el grupo con el que uno trabaja y esos grupos gerenciales, pero podría ponerlos en perfectamente el mismo nivel que el role model que yo habría visto en casa. Mi padre, mi madre, mis tíos, la familia extendida, y que fueron el fundamento para que fuéramos creciendo desde ese nivel. Cada realidad es importante. Entonces, tengo la fortuna de expandir durante todo este tiempo en mirar las cosas buenas y las cosas malas que hubo también. No todo fue belleza en la familia y no todo fue belleza en los grupos gerenciales. Entonces, hay que aprender de esos dos grupos colectivos. Bom, então, para chegar no final aqui das nossas perguntas de ping-pong, qual é um sonho que vocês têm hoje, né? Porque eu imagino que vocês já realizaram muitos sonhos nas suas vidas, né? Mas o ser humano, por si só, sonha sempre e não para de sonhar. O que vocês têm de sonho hoje para vocês? Yo me atrevería a decir que mi sueño es que el grupo de trabajo con el que estoy ahora y con los que he estado piensen en mí y recuerden ese team player, esa persona que estaba dispuesta a colaborar, esa persona que no deseaba liderar el grupo por el ansia de poder de la decisión, sino que se volvía un buen colaborador. Ese team player para mí es fundamental y me gustaría soñar que de esa manera se recuerde mi legado profesional. Obviamente también tengo el sueño que mis hijos hagan lo mismo y piensen que ser una persona de provecho, una persona de bien, esa persona que crea valor, que tenga un impacto, lo puedan hacer de la misma manera, colaborativa, porque es realmente el secreto de poder generar en comunidad, en un colectivo, un mejor resultado. El individualismo y la habilidad personal llega hasta cierto punto, pero hay que apalancarnos del resto del equipo. Y desgraciadamente muchas instituciones hoy en día y muchos países o economías están inclinadas a motivar ese individualismo. Y creo yo que la verdadera sabiduría es cómo interactuar con los demás, cómo tener esos soft skills, cómo poder sacar lo mejor de otros, y empieza desde la formación. Entonces, obviamente el sueño sería, como todos los padres, ver la realización de nuestros hijos en generar ese valor, ese impacto desde el punto de vista colectivo y en trabajo en equipo. São vários sonhos, né? Eu segregaria em alguns blocos. Um sonho, vamos falar o profissional. Nós estamos agora, semana passada tivemos um off-site discutindo o nosso plano estratégico de 5 anos. Então o sonho é realmente a gente ter um plano bem estruturado e com essa equipe a gente conseguir de fato sobressair mais que atingir esses objetivos através das pessoas nesse plano de 5 anos. Então eu entendo que ter essa visão de longo prazo e trabalhar em conjunto com essa equipe juntos para atingir, para mim é algo que me motiva muito. Do aspecto pessoal, minha filha acabou de entrar em medicina, está no primeiro semestre de medicina, então ver minha filha crescer, se desenvolver, se tornar uma médica na especialização que ela já tem na cabeça, sendo feliz, com toda a integridade ética do mundo, é um outro ponto.
E, de fato, a gente tem que evoluir. Então, um sonho meu, claro, a gente tem problemas e defeitos. A gente, às vezes, tentando equilibrar todos os pratinhos, a gente deixa de... Poderia ter sido o melhor filho, poderia ter sido o melhor esposo, poderia ter sido o melhor pai, um melhor colega de trabalho. Então, realmente buscar sempre essa melhoria contínua nos vários papéis que a gente desempenha. E no outro aspecto pessoal, como eu falei para vocês, a gente gosta muito de viajar, eu e minha família. Então, nós temos ainda alguns locais no mundo que a gente não conseguiu estar. Então, nos próximos anos, é um objetivo que a gente tente chegar nesses locais para conhecer essas culturas, conhecer essa gastronomia, conhecer essa música local e, enfim, ampliar a nossa cultura como um todo. Então, é um pouco da... E eu acho que legal aqui, Thiago, assim, todos nós aqui, né, temos filhos, independente das aspirações que temos profissionais e tudo, todo mundo quer ver o filho bem, né? Sem dúvida. Esse eu acho que é o principal de todo mundo. Eu diria algo nesse sentido também, se fosse comigo. É a parte do nosso propósito. Sonho é ver nossos filhos felizes, né? Eu acho que, independente também do que eles querem escolher, etc. Sim, e tal, felizes, independente isso, do que felizes. seja. E saudáveis. Pero por eso mismo, nosotros estamos creo, dedicados y invirtiendo nuestros talentos en un proceso productivo, una empresa que también ayude al ambiente, al planeta, que es donde nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir. Y ya en su momento hablaremos del objetivo de la empresa en mejorar el lugar donde vivimos, porque queremos que sus hijos se desarrollen, pero en un ambiente sano, donde todavía tenga agua, donde el clima no esté totalmente destruido. Entonces, creo yo que por eso es que nos esforzamos. E creo que aqui em Prisma estamos exatamente nessa linha e agora hablaremos do tema. Aqui a gente consegue puxar bem esse tema já aí do ESG, né? Não, sem dúvida. Acho que a gente já ia entrar, né, para falar de negócio. A gente sabe, principalmente, né, obrigado para falar da vida de vocês. Eu acho que isso ilustrou demais. Mas olhando para o ambiente de negócio agora, né, com um olhar de negócio. A gente está passando por um período, ainda não é pós-pandemia, porque a pandemia ainda continua, né? A gente está claro isso. Talvez um pouquinho mais branda, mas ela ainda continua. Só que a pandemia ela gerou muita mudança no mercado de trabalho, né, na maneira de raciocinar, que as pessoas raciocinam diferente hoje. A gente está vendo um grande attrition aí em todas as empresas, no mundo inteiro. Então, attrition significa o quê? Que as pessoas pedem a demissão e vão tentar outra coisa, ou seja, outra empresa ou uma carreira diferente. Então, isso mudou o mindset das pessoas, né? As pessoas hoje pensam muito no que é o propósito, o que elas querem, etc e tal. Então, eu queria escutar de vocês, sim, o que a Prisma está fazendo, mas antes disso, né, eu queria entender o que a Prisma já faz. Ou seja, a Prisma está pensando a médio e longo. Isso aqui a gente quer escutar de vocês. Mas o que a Prisma já faz hoje? Né? O que a Prisma tem de estratégia de pessoas? O que a Prisma busca? Qual que é o objetivo da Prisma hoje? Porque a gente sabe que é a maior fabricante de fios e cabos, está claro. Mas o que ela busca? Como é que ela vai conseguir continuar sendo líder de mercado? Continuar sendo uma ótima empregadora dentro desse ambiente que acaba sendo mais desafiador do que estava antes da pandemia. Então, vou deixar aberto para vocês, quem vocês quiserem responder, o Márcio, o Alejandro, fiquem à vontade. Como estruturas e estratégias de recursos humanos, nós temos muitas ferramentas que visam realmente o desenvolvimento das pessoas dentro da companhia. E a gente sabe que parte do desejo é de aprendizado, é de carreira. Então, nós temos várias ferramentas nesse sentido. Por outro lado, a gente sabe, como eu falei anteriormente, que as motivações elas mudam. Então, hoje, aquilo que me motiva pode ser que não me motive o ano que vem. Então, eu tenho que estar muito ligado nisso. Então, a Prisma, ela, a cada 2 anos, esse ano aqui a gente vai ter mais uma edição, nós temos uma pesquisa de engajamento. Aqui nós chamamos de Speak Up, onde nós escutamos todos os nossos colaboradores, para que eles deem as vozes naquilo como que nós podemos transformar a Prisma num local melhor para se trabalhar. Porque a gente sabe que a guerra de talentos não é Prisma, é global hoje. Então, aquilo que a gente pode se adaptar, claro, puxa, vamos falar que vamos ter tudo no mundo, a gente sabe que nem, não sei se eu posso falar, mas nem essas .com do mundo, elas têm muitos problemas de retenção de profissionais. Então, não é somente oferecer um local adequado que vai garantir que as pessoas fiquem. As pessoas querem propósito, as pessoas querem boa liderança, elas querem oportunidade, elas querem equidade de oportunidades, elas querem desenvolvimento.
Então, tudo isso a gente ouve a cada 2 anos, fazemos planos de ações específicos para cada uma das nossas unidades, temos processos de avaliação de desempenho muito claros dentro da companhia, tentamos ao máximo possível ter um processo de calibração onde para adequar e ajustar realmente os anseios das lideranças. Então eu vejo que hoje, respondendo a sua pergunta, temos todos esses processos estruturados, estamos ampliando o que a gente chama de internal job posting, porque às vezes eu estou numa unidade que é muito pequena, que eu não vejo oportunidade de crescimento, mas a Prisma é muito grande. Então, se eu tiver mobilidade, tiver interesse de desenvolver minha carreira em outro estado, em outra cidade, em outro país, eu posso me aplicar para trabalhar nos Estados Unidos, na Itália, na Ásia. Então, é um outro caminho que a gente tá buscando, Thiago. Então, eu vejo que ferramentas nós temos, porém, como as motivações mudam, e a gente sabe que pós-pandemia mudou muito, as pessoas mudaram um pouco seus propósitos, a gente tem que cada vez mais ouvir os propósitos, porque hoje talvez aquilo que a gente está definindo como uma política, eu tenho que mudar em 6 meses. Então, a gente tem que ter essa velocidade de escutar realmente as pessoas para adequar para um ambiente que realmente proporcione que elas estejam não somente motivadas, porque eu posso estar motivado não entregando o resultado, motivado, mas direcionado e engajado a entregar o resultado da companhia, porque no final do dia também, não adianta a gente falar que, olha, eu tenho um ambiente de trabalho fantástico, se a empresa estiver perdendo dinheiro, existem consequências, porque nós temos shareholders mundiais e a gente vai ter que tomar decisões que às vezes não vão ser tão populares. Então a gente quer, ao mesmo tempo, ter uma sustentabilidade de operação e de resultados de negócio, que a gente tenha um excelente local para se trabalhar, para se desenvolver e para crescer como carreira. Eu espero que a gente tenha pessoas que venham, se unam à Prisma com vontade de se aposentar na Prisma e que a gente dê esses caminhos tanto de oportunidade de carreira quanto de desenvolvimento, que essas pessoas tenham essa vontade de oferecer o melhor a cada dia dentro da companhia. Excelente. E isso está acontecendo em um setor industrial em crescimento. Aqui é muito importante destacar onde está Prisma parado y la habilidad dentro de la pandemia, como decimos, que no va a cambiar, que haya predispuesto a la movilidad, a la necesidad de acceder a datos, de poder ver nuestras películas de Netflix, de esa serie de Succession y todo, pues solo se da cuando hay una red de fibra óptica de alta velocidad, y es justamente uno de los sectores que nosotros en los que estamos, desenvolver tanto la fibra como los cables de fibra óptica que permiten que haya el acceso de datos y de conectividad en todas las ciudades de Latinoamérica para que la gente trabaje de casa, para que la gente accese a una comunicación y a la digitalización, que ahora es una herramienta del día a día. Entonces, con lo que ya tenemos, nuestra presencia en ese sector industrial y estas herramientas, creo yo que ya es un buen inicio. Hay muchas cosas que nos faltan hacer, pero creo yo que al menos estamos bien instalados en esse sector. Não, excelente. E acho que um pouquinho aqui, né, seguindo a conversa, e o futuro, o que a Prisma já tem aí, né, como target, o que ela visa para as pessoas aí nos próximos anos? O que a gente pode esperar da Prisma e quem está assistindo a gente ficar mais animado ainda para vir para cá? Porque eu acho que com o que vocês já falaram... A gente não vai poder fazer muito spoiler. Só um pouquinho, Márcio. Mas nas conversas que nós tivemos no off-site da semana passada, a gente quer ter uma Prisma muito mais forte no futuro, em termos de negócio, em termos de estrutura, e a gente só vai conseguir isso através de talentos. Então, para a gente atingir um crescimento, em ampliar o portfólio de produtos, a parte de geografia, realmente agregar mais valor para os nossos shareholders, isso a gente só vai conseguir através de pessoas. E pessoas capacitadas, treinadas, engajadas e que venham a fazer o melhor todos os dias, Carla. Então, eu vejo assim, é algo muito promissor. Nós, historicamente aqui, como você sabe, a gente já tem tido experiências e histórias de sucesso ano após ano. Então, é uma empresa muito sólida em termos de resultados financeiros, que é o primeiro conceito de você ter uma tranquilidade de se trabalhar. Ou seja, eu já tive experiências, não em General Cable Prisma, onde tivemos dificuldades momentâneas de resultado.
E isso gera uma incerteza muito grande para os funcionários. Então, você está numa empresa cujo compromisso está dentro da sustentabilidade e parte dele já entra na parte financeira, mas não somente essa parte financeira. A Prysmian, a gente quer continuar crescendo de maneira financeira sólida, mas respeitando o ESG, que a gente vai entrar daqui a pouco. Ou seja, o como a gente vai atingir esse crescimento é de maneira totalmente sustentável. Então, eu acho que isso entra no propósito. Eu não quero trabalhar numa empresa que esteja agredindo o meio ambiente, que não esteja contribuindo com a sociedade, que não esteja tratando bem seus funcionários. Então, é o contrário. Nós temos planos muito fortes de reforçar cada vez mais esses pilares do ESG. Então, para atingir todo esse crescimento econômico-financeiro e de produtos que nós temos, o fundamento vai ser a sustentabilidade. Y cuando lo vemos en el contexto, tanto los miles de funcionarios que ya estamos en Prysmian, como todos los cientos de miles que quizá estén pensando o considerando externamente una empresa como Prysmian, inmediatamente van a notar ese común denominador. Todos soñamos con la descarbonización, que el planeta esté mejorando y qué elemento más central que las energías renovables, que es donde estamos ahí. Poder dar energías renovables al planeta y poder conectarnos. Es justamente el corazón de lo que hacemos a nivel sector industrial. Creo que la gente no pensamos entrar a una empresa que tenga cierto número de facturación. Solo una empresa de 30 billones, de 20 billones. La gente no piensa en ese. Piensa más bien, es una empresa sólida, como bien mencionó Marcio. Es una empresa que sea incluyente. Es una empresa que tenga un compromiso con las comunidades, que tenga en su plantilla de trabajo tanto hombres como mujeres, que estén todos igualmente pagados, que haya un respeto, que haya un ambiente de camaradería, y todo eso se da con metas concretas. Y tenemos un plan de ambición social muy bien definido de aquí al año 2030, que por un lado ayuda a esa meta de descarbonización del planeta, con el que todos soñamos y que vamos a conseguir en su conjunto, y también metas donde año con año vamos llevando nuestro equipo de trabajo en todos los niveles, de la alta dirección hasta la responsabilidad más sencilla en las fábricas, con esa equidad y con medidas muy concretas. Entonces, creo que este tipo de ambientes son los que realmente nos despiertan a pensar en la mejora de la empresa, para los que estamos aquí, mantenernos y retener el talento, como para invitar y adquirir talentos de fuera. Entonces, creo que son pues, unos elementos bastante sólidos y atractivos para el mercado laboral. Perfeito. Acho que agora só me resta uma pergunta no final do dia, né? Porque a gente falou muito. Na verdade, aqui tem uma lição. Isso aqui é um MBA, gente, tá? É um MBA for free aí pro pessoal. Então, ó, já clica no like, deixa o seu clica no sininho, compartilha com todo mundo aí, porque esse conhecimento tá indo para todo mundo, né? Acho que realmente o nosso propósito aqui, claro, é falar da Prysmian, é falar de carreira, mas é também agregar conhecimento pro pessoal. Então, por favor, leve isso pro máximo de pessoas que você possa conhecer, porque isso pode realmente ajudar alguém. E que tipo de profissional? Porque a gente está falando assim, bom, a Prysmian tem esses objetivos, né? Objetivos sociais, objetivos com o meio ambiente, a Prysmian tem essas ferramentas, né? Nós somos assim. Agora, que tipo de profissional a gente busca na Prysmian, né? Quais são as características-chave, talvez, que, em geral, pode ser qualquer área, né? Mas que seriam características-chave de profissionais que a gente busca na Prysmian? Yo inmediatamente podré pensar en aquellos candidatos, aquellos profesionistas que tengan, por un lado, el hambre de aprender, la sed de conocer, esa curiosidad que mencionaba al principio, y la flexibilidad de estar, pues, primero con cierta tarea, y que puedan mudar y tomar responsabilidades diversas. Entonces, creo yo que una persona que está abierta a la flexibilidad, dígase entrar en un proceso donde van a poder trabajar en una área por cierto tiempo, en otra área, en otra región, en otra geografía, es una característica que nosotros valoraremos mucho, y obviamente viene de la mano de ser curiosos y esa curiosidad de aprender, deseo de aprender y no nada más a nivel producto, sino a nivel funcional, una nueva forma de trabajo, un nuevo estilo, en una empresa que ya tiene pues ese governance, esa estructura de una empresa pública institucional bien fundamentada. Yo he tenido la fortuna de estar casi toda mi carrera en estas empresas públicas que tienen una estructura muy robusta, y eso sin duda ayuda a que el desarrollo sea mucho más
fomentado, pero también muy bien controlado, y donde haya reglas, haya auditorías, haya revisiones de ética, haya compliance, haya un hotline donde yo puedo abiertamente tomar el teléfono y decir, aquí las cosas están saliendo mal, hay alguien que está deshonestamente actuando. Todos esos elementos, gracias a empresas públicas bien organizadas, están al alcance de cualquier funcionario, no importando su nivel de responsabilidad. Entonces creo que esos dos factores, profesionistas, obviamente capaces y con las habilidades de poder profesionalmente brillar, si piensan en una empresa como Prismian, creo que serán favorecidos siendo flexibles y teniendo essa hambre e essa curiosidade de aprender. Eu vejo que também tem que ter um equilíbrio pegando um pouco o que o Alejandro colocou, um equilíbrio da inspiração com a transpiração, ou seja, o quanto que você está querendo também se dedicar para uma das grandes competências que nós temos aqui para avaliar até potencial é a fome de aprendizagem. E o quanto que essa fome de aprendizagem transforma num change agent. Ou seja, o quanto que eu realmente quero aportar, eu quero ter voz para trazer novas ideias. Ou seja, a gente precisa de pessoas que estejam focadas em trazer ideias, mas que estejam também interessadas em se dedicar nessa sua carreira. O quanto que eu tenho que me dedicar para seguir crescendo, enfim. E com um fundamento muito básico, que é a questão da ética. Então a gente busca pessoas com alto padrão ético. É um pouco redundante, mas sinceramente a Prisma é muito forte nisso e a gente quer continuar trazendo pessoas que tenham fome de aprendizagem, que queiram crescer, que realmente queiram se dedicar nesse desenvolvimento das suas atividades com um fundamento da ética muito forte e com essa questão do ESG de sustentabilidade muito grande. Então a gente tem metas de vários o Social Ambition nosso tem desde a parte de emissão, decarbonização que nós temos, equidade de gênero muito forte. Desde esse ano nós temos metas muito agressivas de contratação cada vez mais de mulheres, não somente em atividades administrativas, incluindo também em fábrica e principalmente em posições de liderança. A inclusão digital dos nossos colaboradores, a gente implementou uma ferramenta fantástica que se chama Workday, que temos um desafio muito grande de envolver todos os nossos profissionais de planta. Nós temos algo da inclusão, que é a capacitação, ou seja, eu vou ter pessoas de operação incluídas a partir do momento que elas estejam preparadas para crescer. Então a gente tem targets, inclusive, de mínimo de horas homem de treinamento por ano dentro da Prisma aqui na América Latina. E a gente já tem uma quantidade bem significativa de horas já no ano passado. Esse ano vamos ampliar ainda mais. E esse é um formato de inclusão. Ou seja, eu estou incluindo mais pessoas pelo conhecimento. E esse é o nosso compromisso que temos, além da sociedade, ou seja, a comunidade, o quanto que a gente está aportando com a comunidade. Temos grandes projetos, um deles em Poços de Caldas, outros na Colômbia, onde a gente está buscando a ampliação, essa parceria com a comunidade, na formação de mulheres com dificuldades de família, financeiras, que elas possam ser desenvolvidas para o mercado de trabalho, incluindo a própria Prisma. Então, são vários projetos de sustentabilidade que nós temos com a comunidade também. Eu acho que quem está vendo pela primeira vez, quem é Prisma, né? Nunca ouviu falar? Aí, somos uma empresa de fios e cabos que tem muita inovação e que tem muita coisa legal para você vir trabalhar. Então, exato. Venham. É isso. Acho que não tem mais o que dizer. Acho que a gente teve uma aula de novo, né? Repetindo um pouquinho aqui, sendo redundante, mas tivemos uma aula de liderança, uma aula de história aí de líderes que realmente são relevantes no que eles fazem dentro do nosso ambiente de trabalho. É um prazer estar trabalhando aqui, ter essa oportunidade. E eu acho que este formato de trabalho que a gente tem aqui agora, que esse precast, ele exemplifica muito do que o Márcio está dizendo. Que é o intraempreendedorismo, né? Que a gente criar projetos dentro da empresa para que a gente possa ser disruptivo, trazer resultado e realmente fazer acontecer. Acho que essa é uma das grandes ideias também desse podcast. Então, fica o Walk the Talk, porque olha quem está sendo o sponsor nosso aqui. Essa é a ideia. Y ese Walk the Talk, Carla, que va muy de la mano del mensaje que menciona Marcio, de la ética, de ser congruentes, de efectivamente actuar con honestidad, con rectitud, también se traduce en lealtad, se traduce en fidelidad. Y muchas veces en las décadas, no sé, los 60, 70,
Y en otras geografías, por ejemplo, el caso de Japón, donde el profesionista se casa con la empresa y la idea es que se mantenga ahí toda la vida laboral. Y a veces se piensa, no, ya los nuevos profesionistas, la juventud, ya son muy desleales, ya no tienen esa fidelidad con la empresa, cambian. Pero nosotros lo vemos de otra manera. La empresa misma genera la fidelidad, la lealtad en base a la experiencia que el profesionista va teniendo dentro de la organización. Entonces, si ellos ven que tenemos un compromiso serio, que estamos buscando el desarrollo del profesional, estamos buscando un ambiente de respeto, este balance de género, obviamente ahí es cuando la lealtad, esas ganas de mantenerse, esa fidelidad se empieza a desarrollar. Entonces creo yo que las empresas serias hoy en día lo estamos viendo desde ese punto de vista para generar que esos nuevos valores se queden. Aquí tenemos muchos funcionarios de 20, 30, 40 años de historia en Prysmian que a su vez sus padres tuvieron 30, 40 y me parece que vamos a futuro, si me haces spoiler, mencionar que habrá personas aquí que tengan inclusive abuelos que hayan estado aquí. Entonces, esa lealtad no viene sola, no se da por accidente. Es el resultado de una buena influencia, de un liderazgo comprometido, de gente congruente, que walk the talk y que por eso mantiene el talento. Y un buen talento, un buen equipo de trabajo da resultados y es lo que Prysmian mantiene en el mercado. El día de mañana saldrá el Earnings Call del primer cuarto del año y ustedes verán cómo están los estados financieros de Prysmian empezando el año 2022 como reflejo de un 21 que fue muy fuerte y es un resultado natural de un trabajo muy enfocado principalmente en desarrollo del equipo. Quem quiser conhecer a Prysmian... Deixa eu só contar aqui uma curiosidade. Vai. Meu avô se aposentou na Pirelli Cabos e eu comecei de estagiária aqui no ano 2000. É isso. Eu sou um exemplo disso. Um grande exemplo. Fora seus colegas de trabalho, tem o Alberto, tem muitos colegas de trabalho aqui há muito tempo. Não são poucos, né? A gente não vai nem mencionar os nomes, mas são muitos. São muitos. Bom, vamos chegar no final. Então, pra gente chegar ao final aqui, se a gente quiser conhecer um pouco mais da Prysmian, onde que a gente acha essa informação? No site da Prysmian? Temos lá as informações, por exemplo, tamanho da Prysmian, quantidade de pessoas. Podemos entrar no site da Prysmian, www.prysmiangroup.com. É isso. Isso. E no site da Prysmian nós temos informações da Prysmian Global e cada pessoa pode encontrar também informações dentro do site de cada país da América Latina. Da região, exato. Então, quero entender, puxa, a Prysmian do Brasil, a Prysmian no México, a Prysmian na Colômbia. Então, nós temos informações detalhadas aí dentro do site na empresa. Y a veces también hay que dimensionar cosas que el grupo Prysmian hace no solo en Latinoamérica. Tenemos una división de proyectos muy importante donde a través de barcos especializados en poner cables de submarinos y todo eso, hay una serie de videos en YouTube también muy ilustrativos que si ustedes buscan YouTube, Prysmian, ya sea cables submarinos, Leonardo da Vinci, que es el nombre del barco más nuevo, más moderno en el mundo para enterrar cables submarinos, conectando continentes, poniendo la energía renovable de la red de Inglaterra con la red de Escandinavia y que se han hecho en otras partes. Son proyectos impresionantes y hay muy buenas ilustraciones en YouTube. Búsquenlas, ahí pueden encontrar. Y es una imagen que a veces se desconoce en el mercado latinoamericano, pero que es la tecnología que está al alcance de nuestro grupo y por eso somos líderes en las especialidades aquí en la región, porque estamos hermanados por una red del grupo de ingeniería que tiene la capacidad y habilidad de conectar continentes enteros com projetos de alta envergadura. E um outro caminho também, Thiago, principalmente quem tiver interesse em conhecer as oportunidades que nós temos na Prysmian, nós, através do sistema que nós temos de gestão de pessoas, de gestão de recursos humanos, chama-se Workday, todas as novas posições nós publicamos no Workday e automaticamente essas posições vão para LinkedIn. Então, quem quiser acessar LinkedIn vão poder encontrar posições da Prysmian, não somente no Brasil, na América Latina, mas no mundo todo Prysmian. Nos seguir nas redes sociais. Estamos em Facebook, em YouTube, Instagram, LinkedIn. Pode-se ver também esses projetos que o Alejandro comentou. Ali tem um link, você vai para o YouTube. Isso. E aí vocês vão ver que empresa inovadora, quantas coisas, né? Envolve um cabo. Às vezes as pessoas pensam, um cabo, né? Onde vai isso? Mas é o que eu falei ontem, né? Muita coisa. A gente olhar na janela hoje, você vai ver mais aquele refrigerante famoso que todo mundo conhece ou você vai ver Prysmian? Se você olhar na janela, você vai ver mais Prysmian. Porque tem fios e cabos em todo lugar. Então,
Outra dica, né? É buscar na internet documentos públicos da saúde financeira da companhia. Ótimo. Eu acho que é importante a pessoa que, puxa, estou pensando em mudar de empresa. É importante entender a solidez financeira da empresa que você foi convidado a trabalhar. Então eu convido a vocês a conhecerem a solidez financeira da Prysmian nos últimos 50 anos. Ou seja, vocês vão ficar surpresos com isso. Muito bom. Y finalmente, cuando uno, en el ejemplo clásico, uno va a comprar un auto nuevo, va y hace un test drive, tiene cierta experiencia. No duden en acercarse a nuestras instalaciones. Si visitan cualquier fábrica de Prysmian en toda la extensión, toda la geografía, seguramente van a detectar al contacto con los colaboradores, ya sea de la administración, de recursos humanos, realmente un ambiente de trabajo muy sano. Se percibe en el ambiente personal o filosóficamente, uno piensa una persona que está con paz, con armonía, con tranquilidad de hacer lo suyo, de alegría, que es algo que nos distingue. Con la fortuna de haber trabajado en tantos continentes, sí percibe inmediatamente que el ambiente latino es un ambiente, y la TAM lo tiene, un ambiente más alegre, llevamos esa naturaleza, un poco más la espontaneidad, la creatividad, y yo estoy muy contento desde hace 4 años de haber regresado a manejar el grupo en Latinoamérica, obviamente yo como latino, qué mejor, después de haber visto pues otros estilos diferentes, no malos, no mejores, diferentes, pero yo siento que aquí tenemos un ambiente de trabajo muy amigable, muy ameno, y se percibe cuando uno viene a las oficinas, a las fábricas del Grupo Prysmian. No es exclusivo de nosotros, muchas empresas lo tienen también, pero los invito a que lo consideren, lo experimenten de primera mano. Muito obrigado a todos, muito obrigado Alejandro, muito obrigado Márcio pela honra de estar aqui com vocês, Carla por ser minha parceira, né? Valeu. Pessoal da Folk aí que fez toda a parte técnica, tá? Henrique, Bruna, e é isso, assim, eu acho que a gente tem que agradecer muito a vocês, porque sem vocês isso aqui não ia acontecer. Obviamente, nós estamos almejando ter muito mais episódios aí para vocês, com muito mais conteúdo, trazendo carreira em áreas específicas, né? A gente fez uma entrevista muito legal também aí, num outro episódio, que a gente falou de carreira das mulheres na área de supply, na área de operações, e a gente quer continuar trazendo isso para vocês, tá? Então, muito obrigado pela audiência até agora. Quem ficou até o fim, muito obrigado. Deixa o like aí, toca o sininho. Eu sei que é pedir muito, mas o pedir faz o algoritmo das redes sociais levar isso aí para mais gente, tá? Então, muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, Obrigado. tchau. Muito obrigado. Tchau.